finalmente havia chegado. Redes sociais foram inundadas por mensagens afirmando que os Estados Unidos haviam confirmado a existência de visitantes extraterrestres. Vídeos viralizaram dizendo que o governo estava prestes a admitir contato imediato de primeiro grau com inteligências não humanas. Mas, quando analisamos os documentos propriamente ditos, a situação se mostra muito mais interessante e muito mais complexa. Entre os materiais divulgados, um dos que mais chamou a atenção foi um documento produzido na Austrália, em 1971. O seu autor era G.F. Turner, chefe da divisão nuclear da Organização Conjunta de Inteligência Australiana. Não um entusiasta da ufologia, mas um funcionário ligado diretamente ao sistema de inteligência de um dos principais aliados dos Estados Unidos, dentro da aliança conhecida como Five Eyes, ou Cinco Olhos. Seu trabalho envolvia assuntos estratégicos, militares e nucleares. O documento possuía um título relativamente discreto: Aspectos Científicos e de Inteligência do Problema OVNI. Mas o seu conteúdo estava longe de ser discreto. Ao longo de dezenas de páginas, Turner reunia informações produzidas por diferentes agências ocidentais ao longo de décadas, tentando responder uma pergunta que todos nós já fizemos. Afinal, o que os governos realmente sabiam sobre objetos voadores não identificados? Foi nesse relatório que apareceu uma das afirmações mais surpreendentes de toda a nova leva de documentos. Segundo Turner, em setembro de 1948, a inteligência técnica da Força Aérea dos Estados Unidos teria produzido uma estimativa ultra-secreta, analisando os relatos disponíveis até aquele momento. A conclusão atribuída ao documento era que os objetos observados seriam de origem interplanetária. Se essa frase estiver correta, ela significa que alguns analistas americanos chegaram a considerar seriamente a possibilidade de que os fenômenos observados não fossem tecnologia humana. O problema é que o documento original mencionado por Turner nunca veio a público. Segundo registros posteriores, ele teria sido destruído. Então nós sabemos da existência da suposta análise apenas porque um relatório australiano de 1971 afirma que ele existiu. O documento australiano é real. A sua desclassificação é real. A referência à análise americana também estava lá. Mas a evidência principal desapareceu há décadas, ou desapareceram com elas. Portanto, não podemos afirmar que seja uma prova definitiva. Estamos diante de uma referência histórica que sugere algo muito maior, mas cuja peça central, infelizmente, permanece ausente. Para muitos pesquisadores, esse detalhe é justamente o que torna o caso tão intrigante. Afinal, se a análise realmente concluiu algo tão extraordinário, por que desapareceu? E se a conclusão estava errada, por que o documento continuou sendo citado internamente por serviços de inteligência aliados mais de 20 anos depois? Essas perguntas permanecem sem resposta até hoje. Mas o relatório de Turner não se limita a citar documentos perdidos. Em vários momentos, ele discute estudos estatísticos realizados dentro do projeto Livro Azul, o programa oficial da Força Aérea Americana, encarregado de investigar relatos de OVNIs entre as décadas de 1950 e 60. E é justamente aí que encontramos alguns dos números mais debatidos de toda a divulgação. Os analistas do Livro Azul separaram os casos em duas categorias. De um lado estavam os episódios resolvidos: balões, aeronaves, fenômenos astronômicos, erros de identificação, blá, 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 blá. Do outro lado,